Graça e paz, Igreja viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja vencedora, lavada, comprada e remida pelo poder precioso do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor dentro desta escola de escatologia bíblica, Apocalipse já. Nós dividimos a última lição, a lição 4, em duas partes. Então, hoje eu quero finalizar a lição 4, vamos chamar de a lição 4, parte B, e vamos entender algumas coisas muito importantes para nós, concernente a esta cena celestial, onde Cristo está ascendido aos céus, diante do trono de Deus, diante da presença de todos os seres celestiais. E João, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, ele contempla essa cena. E nós vamos, então, estudar a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos dê um discernimento espiritual para este momento e que possamos crescer na unção, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que tudo que nós precisamos é de trigo, vinho novo e azeite. Tudo que nós precisamos é da palavra do Senhor. Mas quando nós declaramos isso, precisamos entender que nós precisamos de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Também precisamos de vinho novo, precisamos do mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele habita dentro de nós. Ele é o Espírito da consolação. Ele é o Espírito da verdade que guiará a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra a toda a verdade. Ele é o Espírito que nos ensina, que nos instrui acerca do que devemos e havemos de fazer. Também precisamos de uma unção fresca, de uma unção nova, de uma unção como a do boi selvagem, de uma unção que quebra com todo o jugo, que despedaça com os ferrolhos de ferro, com os grilhões, com as amarras e com as algemas e fortalezas das trevas. As nossas eiras se encherão de trigo, os nossos lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, e comeremos do melhor desta terra de uma forma abundante, e nos fartaremos, nos alegraremos e louvaremos o nome do Senhor, que procedeu para com as nossas vidas de uma forma maravilhosa. Oh, maravilhosa graça! Graça pela qual nos tornamos filhos. Não somos merecedores, não somos dignos, mas o Filho, Jesus Cristo, aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Somos amados do Senhor, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Versículo 1, vamos ler, que fala sobre a revelação do Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 fala sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras que estão contidas neste livro, essas palavras proféticas, porque o fim está próximo. Mas o texto de Apocalipse 1:3 diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Dando sequência à lição 4, nessa segunda parte,
nós vamos continuar vendo a cena do céu na ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós pudemos ver na última ministração, Cristo ele é revelado no livro de Apocalipse como aquele que ascendeu. Queria ler esse texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 3 a 6 e o versículo 8 a 14. O texto diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, o rolo, o pergaminho, ou outro material qualquer. O texto diz, nem olhar para ele. E João diz, no verso 4, e eu chorava, e chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, estava no meio do trono, e dos 4 anciãos, e dos 20, ele estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O verso 8 diz, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e taças de ouro, salvas de ouro, cheias de incenso. E aqui o próprio texto interpreta esse incenso dizendo que são as orações dos santos. A oração é muito importante. A oração, ela é falar com Deus. A definição, mais simples que nós damos até mesmo para uma criança dentro de uma escola bíblica. O que é orar? Orar é falar com Deus. E essas orações que nós fazemos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme é ensinado nos Evangelhos, essas orações estão em taças de ouro diante de Deus. Ouça isso, queridos. O texto diz que são as orações dos santos. E o verso 9 diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos e toda a criação cantava um novo cântico, dizendo, João ouviu esse cântico, e lá está o cântico desta forma, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus. Aleluia. E com o teu sangue comprastes para Deus. Eu quero dizer para você que me ouve nesta ministração, nós somos propriedades exclusivas de Deus. A palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, diz que nós não fomos comprados por prata, nem por ouro, mas nós fomos comprados pelo poder precioso do sangue de Jesus. Daquele Nazareno, daquele homem que conviveu com eles durante 3 anos e meio. Pedro dá essa definição dizendo, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Ele nos comprou, ele nos redimiu, ele nos lavou. Aleluia! O sangue de Jesus nos deu uma eterna redenção. Ouça isso, uma eterna redenção. O sangue, ele nos dá perdão
para os nossos pecados. O sangue, ele nos santifica para Deus. E santificados ou santos é alguém que é separado. Nós somos separados para Deus através do sangue de Jesus. Nós também somos justificados por aquele que Paulo escreve dizendo, sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Quando Deus olha para a minha vida nesse exato momento, quando Deus olha para a sua vida, Ele vê a cobertura do sangue de Jesus sobre cada um de nós. Temos o poder precioso do sangue de Jesus e por este sangue nós somos livres de toda a culpabilidade e temos livre acesso diante do trono da graça, onde não merecemos nada, mas o Filho pagou todas as coisas, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Para nós, filhos, é nosso direito, é nossa herança e nós devemos tomar posse. Deus já te abençoou, meu querido, com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que estas bênçãos possam se materializar na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei do que você está necessitando nesse exato momento, mas eu quero dizer, Jesus já conquistou para você todas as coisas. Ele já te abençoou e eu creio que um milagre está sendo processado na sua vida. Cura, restauração, libertação, a paz está adentrando a sua casa nesse exato momento. A alegria, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejamos chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para o louvor da sua glória. O sangue de Jesus também nos dá vitória. E nós podemos celebrar neste dia a vitória do Senhor, a vitória sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz a palavra do Senhor. Aleluia! Eles cantavam esse cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua e povos de todas as nações. E para o nosso Deus os fizestes, para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O verso 11 diz, o apóstolo João diz, eu olhei e eu ouvia a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era um número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força, a honra e a glória e as ações de graças. E ouvia todas as criaturas que estão no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam todas as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais, os 4 seres viventes diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia. Eu quero dizer para você, queridos, nessa ministração, nesta segunda parte desta lição, Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador,
também é o nosso Redentor, o nosso amo, o nosso dono, o nosso comandante, e Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso soberano. Mas ao mesmo tempo, Jesus também é o Cordeiro Leão. E como Cordeiro Leão, Ele é aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos da economia de Deus, do plano eterno de Deus para a eternidade. E por que Jesus é digno? Porque Ele cumpriu a redenção e Ele obteve a vitória total, aleluia, sobre Satanás e seus demônios. Ele pisou a cabeça da serpente. Essa lhe feriu o calcanhar, mas Ele triunfou, venceu a morte. Podemos dizer, queridos, que Jesus é, de fato, a nossa vitória e vitória é a nossa história. Jesus triunfou. Nós estávamos sentenciados a um inferno, a uma condenação eterna. Havia um escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados da vida de Deus. Não havia graça sobre as nossas vidas. Havia sim uma condenação, havia sim uma maldição. A ira do Senhor estava sobre as nossas vidas. Mas Jesus, na cruz do Calvário, foi o sacrifício suficiente. Das 9 da manhã às 3 horas da tarde, a terra tremeu, o céu se escureceu, a ira de Deus, o fogo da ira de Deus desceu sobre aquele monte Gólgota. E o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que era o sacrifício para tirar o pecado de toda a humanidade, foi queimado pela ira de Deus. Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida com sentido de vida, vida com gosto de vida, vida com prazer de vida. E eu sei que muitos não vivem esta vida abundante. Há muita teoria, há muita religião, há muita legalidades, há muita lei e pouca graça. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que nós precisamos para viver essa vida abundante em Deus? Crer. Tudo é possível aquele que crer, e se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que esse evangelho será pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então o que você precisa fazer é crer. Jesus morreu a sua morte. Jesus pagou a sua dívida. Ele foi feito maldição, como Gálatas capítulo 3, Paulo escreve dizendo assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A maldição da morte, a maldição da miséria, a maldição da enfermidade, Ele já pagou na cruz do Calvário. Deus quer te abençoar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa e de uma forma maravilhosa, porque a sua graça é maravilhosa. E é pela graça tudo isso, querido. Você é filho. A religião talvez nos leve a viver uma vida de condenação, querendo agradar a Cristo, quando a nossa própria justiça, a justiça humana, é comparada aos olhos de Deus como um trapo de imundície. Nós somos aceitos na presença de Deus
para desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário através do sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que nós temos livre acesso diante do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. E eu quero levantar a minha mão e dizer: é tempo de Deus para a sua vida, é tempo de Deus para a sua casa, é tempo de desfrutarmos a vida abundante em Cristo Jesus, pela graça. Pela graça. Você agora é filho, você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro juntamente com Cristo Jesus. Jesus é, então, aquele que cumpriu a redenção. É aquele que obteve a vitória total sobre Satanás e sobre os seus demônios. Sempre que nós dizíamos que Cristo era digno, a nossa ideia se baseava muitas vezes na dignidade da expressão do nosso louvor, né? Do nosso prazer em elogiar a Deus por aquilo que Ele faz, da nossa adoração, do nosso prazer em elogiar ao Senhor por aquilo que Ele é, das nossas ações de graças, do prazer que temos em elogiar ao Senhor por aquilo que Ele faz em nossas vidas. E quando dizíamos: Senhor Jesus, Tu és digno, muitos de nós nunca conseguimos perceber a dignidade do Senhor nessa percepção desta cena do capítulo 5 de Apocalipse, que é a cena da ascensão. O Senhor está na ascensão. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos da economia de Deus, do plano eterno de Deus. O nosso conceito era somente de que Cristo era digno de receber o louvor, a adoração, as ações de graças dessas pequenas criaturas que somos nós. Mas esse conceito, queridos, ele é inadequado sobre a dignidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, a maioria dos cânticos sobre a dignidade do Senhor expressa esse conceito inadequado da sua dignidade. Poucos cânticos, muito poucos, expressam o conceito adequado da sua dignidade de abrir o livro e os 7 selos que contêm os segredos da administração divina de Deus. E esse aspecto da dignidade do Senhor, ele é imensurável. Claro que Cristo é digno do nosso louvor. Claro que Cristo é digno da nossa adoração. Claro que Cristo é digno das ações de graças que a Ele rendemos. Inclusive, Ele é digno das nossas vidas. Mas nós precisamos perceber que, segundo esse texto de Apocalipse 5, a dignidade de Cristo é uma questão de Ele ser o único digno de abrir o livro e os 7 selos que contêm os segredos da economia de Deus, do plano eterno de Deus. O universo, ouça isso, o universo é um mistério que os cientistas não conseguem elucidar. Eles simplesmente não conhecem o significado da finalidade do universo, porque é um segredo que lhes é oculto. Mas Cristo é digno de abrir o livro e os 7 selos da economia de Deus, do plano eterno de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Um livro é um rolo
é um rolo de pergaminho ou outro material qualquer. E devido à extensão de um rolo, é difícil determinar exatamente o seu comprimento. O rolo de Apocalipse 5 tem um comprimento eternamente longo. E somente Cristo é digno de abrir este rolo de comprimento eterno. Então, queridos, não pense que você viu tudo o que está contido neste livro, neste rolo. Nós vamos precisar da eternidade para ver tudo que está contido nele. E quando estivermos lá na Nova Jerusalém, amém? Quero te convidar para estar lá na Nova Jerusalém. Quando nós estivermos lá, ainda estaremos lendo o conteúdo deste rolo, deste livro. Na eternidade diremos: agora vejo alguma coisa. Ouça, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração humano, ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos amados. E se você é um filho amado, queridos, a eternidade vai te surpreender. Será maravilhoso estar com o Senhor. Amém? Essa é a realidade da palavra de Deus. Eu quero terminar falando sobre o Cordeiro-Leão, que é adorado pelos anjos e por todas as outras criaturas. O Cordeiro-Leão, ele é digno nesta cena celestial. Ele é adorado pelos anjos, ele é adorado pelos 24 anciãos, ele é adorado pelos 4 seres viventes e por todas as outras criaturas. Os anjos são representados pelos 24 anciãos e todas as outras criaturas pelos 4 seres viventes. Os 24 anciãos, eles tomam a dianteira nessa cena para adorar a Cristo. E aqui nesta cena celestial, nós temos os 24 anciãos louvando e todos os anjos louvando. Milhões de milhões, milhares de milhares. E os 4 seres viventes louvando e todas as outras criaturas louvando. No céu, na terra e no mar. Juntos, eles rendem uma adoração universal a Deus e ao Cordeiro Leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Jesus é a nossa vitória e vitória é a nossa história. Eu oro para que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso possa estar guardando a sua casa, possa estar guardando a sua família. Que o Deus Todo-Poderoso possa verdadeiramente abrir os teus olhos espirituais, também os teus ouvidos, e te dar a sabedoria e a revelação. Eu oro para que essa palavra tenha abençoado o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, então, onde nós vamos tratar mais alguns aspectos aí desta cena celestial. Amém? Deus te abençoe, graça e paz e uma ótima semana, em nome de Jesus.